A gente é ao vivo na igreja e em casa. Glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aí, mais forte, mais forte. Para quem está chegando agora, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Isso, pega com amor mesmo, apresente. Irmãos, e faz uma oração, tá? Faz uma oração. Fala, Senhor, eu vou contribuir, vou ser ajudado também. Hoje o tema que Deus deu a palavra, segredos de uma oração específica. Amém? Quem pode repetir comigo? 1, 2, 3. Segredos de uma oração específica. Olha que maravilha. Essa mensagem, ela surgiu na mini vigília que nós fizemos aqui. Quando nós estávamos aqui, eu e a bispa, alguns obreiros também, de joelhos, e cada um pedia em favor de algo, cada um pedia. Nesta mini vigília nós não pedimos nada materialmente, nós não pedimos cura, nós não pedimos milagre. Foi uma vigília para buscar o Espírito Santo, amém? Porque quando nós buscamos o Espírito Santo, automaticamente os céus liberam tudo que a gente precisa. Quem entendeu, diga amém. Então foi uma vigília poderosa, cura da alma, busca, e aí Deus me deu um tema para este domingo. Eu quero compartilhar com você essas experiências. Diz assim, Colossenses capítulo 1 e verso 1 também, essa carta poderosa diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Olha o grito de glória. E vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Aleluia. Versículo de número 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, eu já estou chorando, da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Oh, quem pode dar um glória a Deus nessa manhã? Há uma presença aqui nessa manhã. Essa revelação não é só para mim, essa revelação é para todos nós essa manhã. Por favor, repita em voz bem alta, diga comigo: não cessamos de orar. Não cessamos de orar. Amém? Diga: palavra viva, fala comigo. Palavra viva, fala comigo. Aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Aplauda bem forte, bem forte. Diga glória a Deus, diga aleluia. Espírito Santo, que essa palavra vá e produza o fruto para qual será enviada. Amém? Se assente, queridos e queridas. Aleluia. Como Deus trata de cada um de nós em particular. Quando eu lia essa carta, eu fui entender que ela não foi escrita por Paulo em um ambiente confortável como nós estamos. Nós estamos diante de uma casa abençoada, estamos entre amigos, entre irmãos, entre conterrâneos, não é? Nós estamos entre pessoas inteligentes aqui, glória a Deus por isso. Paulo, ele estava preso. Paulo estava atrás das grades, encarcerado.
Porém, Paulo, ele cuidava com muito zelo daquilo que Deus confiou em suas mãos. Paulo, mesmo à distância, ele conseguia administrar em palavra, em oração, em intercessão, tudo aquilo que Deus confiou a ele. O ministério de Paulo, eu posso dizer que além de apostolado, era um ministério missionário e intercessório. Quando Paulo escreve essa carta, lá em meados de 64 anos depois de Cristo, ele vai aproveitar o mensageiro que estava ali, o Tíquico, e ele vai escrever carta para os irmãos que estavam, os colossenses, e também vai escrever para os efésios, e também aproveita para escrever para os Filemon, Então ele aproveita essa mesma viagem do mensageiro e distribui essa carta. Então percebe, irmãos, que Paulo, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para ter tanta inspiração, para incentivar, ademoestar, ensinar a igreja que estava em Colossenses, para animar, ademoestar os efésios, também a Filemon. Imagine você que ele tinha que ter muita inspiração para não repetir nenhum assunto com as igrejas e levá-las ao conhecimento pleno da palavra de Deus e do Espírito Santo. Quando eu medito nessa palavra, eu começo a entender, para ter tanta inspiração, alguém precisa descer em oração, alguém precisa descer em súplica, alguém precisa descer em intercessão. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós clamamos, o céu se abre e a abundância de graça, a abundância de virtude, a abundância de salvação, ela paira sobre a igreja de Jesus Cristo. Tem alguém que faz parte da igreja aí? Tem alguém que faz parte da igreja? Então a oração, ela ativa as inspirações de Deus para as nossas vidas. E por isso que Deus entrega essa palavra hoje, esse tema, segredos de uma oração específica. O que significa específica? É um propósito. A gente não pode orar por banana, por abacate, por limões. A gente não pode, embananar tudo. A gente tem que especificar o que a gente quer. Quando a nossa irmã Ivanete pediu algo em direção à sua filha, ela disse: Senhor, que haja restauração da vida sentimental dela, seja para um novo relacionamento, ou seja, o resgate do relacionamento anterior. Então ela pede para Deus entrar na área sentimental da filha. O que Deus fez? Ele atendeu especificadamente o pedido dela. Ela foi bênção para a filha e foi bênção para o genro. Quando você especifica algo para Deus, Deus, ele atende exatamente aquilo que você está detalhando a Ele. Quantos precisam de oração aqui? Quantos querem oração? Então eu quero hoje fazer algo diferente. Ore você, clame você, especifique você, fale com Deus você, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine se toda a igreja orar, se toda a igreja se prostrar em oração, o céu se move naquilo que você deseja. E eu separei aqui algumas anotações para você. A oração específica a torna poderosa. Mas que mistério é esse? Você ora sozinho e de repente o céu se abre. Você ora no coletivo e de repente o céu se abre. Quando a oração ela é específica, ela se torna poderosa. Paulo, quando escreve essa carta, ele queria que a igreja orasse, independente das filosofias, ou seja, do conhecimento de cada um. Paulo queria incentivar a igreja a orar, independente se era um povo religioso, místico, independente da crença, de doutrinas. Ele queria que a igreja se unisse em oração. Você está entendendo o mistério aqui, irmãos? Quando a igreja ora, Deus nos ouve por uniforme, de forma universal. Ele não vai olhar se você é de ciclano, de beltrano, se você é de uma placa, se você é de outra. Deus, ele ouve uma oração que tem um propósito. Paulo estava
preso, mas o seu coração estava livre para adorar. Os problemas podem querer te prender, os grilhões da dificuldade podem te cercar, as correntes das decepções podem tentar penetrar no teu coração, mas o teu coração é livre para você orar, e a tua oração com lágrimas, o remaia soriandarás, a tua oração com verdade, a tua oração com sinceridade, ela se torna poderosa. Eu quero afirmar para você da glória, Deus não vai, Ele já está ouvindo a tua oração, Ele já está recebendo a tua oração, Deus está inclinado para receber a tua oração. E nós aprendemos aqui que algumas coisas que o Senhor, Ele vai ouvir quando Paulo ora pela a igreja que estava em Colosso. O Senhor vai atender a oração de Paulo, porque ele pede para que a igreja fosse cheia do conhecimento e da vontade de Deus. Presta atenção, quando nós conhecemos a palavra, quando nós prossigamos em conhecer a palavra, nós entendemos os segredos de Deus. Irmãos, Deus não ouve uma oração vingativa. Deus não ouve uma oração, olha, Senhor, mata aquela mulher linguaruda. Deus não vai ouvir. Senhor, faça com que aquele meu chefe quebre a cadeira e ele bata a coluna no chão. Deus não vai ouvir essa oração. Ah, meu Deus, aquele cara me fechou no trânsito, ai, que ele se esborrache lá. Deus não vai ouvir essa oração. Então, quando eu busco a palavra, eu busco conhecimento. O conhecimento da Bíblia me ensina que se alguém me bater numa face, eu tenho que dar a outra. Então, se alguém me fechar no trânsito, eu não vou revidar. Eu vou colocar ele aqui, ó, nos joelhos. Eu vou colocar ele em oração. Senhor, aquele cara não estava no dia bom, ele não estava no dia legal, não, aquela fulana não estava no dia bom para tentar me prejudicar, então eu vou orar pela vida dele, eu vou orar pela vida dela. Aí o coração de Deus se abre, opa, está dentro da minha palavra, então eu vou responder essa oração. No versículo 9, Paulo confirma isso. Olha o que diz: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, duas características, ou duas atitudes: cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, tinha uma especificação nessa oração. O que Paulo orienta aquela igreja? Para que aquela igreja continuasse crescendo, Bispo Adani, mas não só em número de pessoas, mas que esta igreja crescesse em graça, crescesse em graça do Espírito, porque quando uma vida apenas cresce em graça, ela atrai outras vidas. Quando um crente é convencido pela palavra, ele também leva essa palavra para outro, leva para outro, leva para outro, e a igreja cresce em números, mas antes de crescer em números, ela cresce em graça, ela cresce no Espírito, ela cresce em fervor. Quantos desejam ser cheios do Espírito Santo aqui nessa manhã? Deus está dizendo que Ele vai responder a tua oração, se esta oração estiver ligada na vontade de Deus. Então, é vontade de Deus que você venha se vingar de alguém? Não. É vontade de Deus que Deus venha matar aquela pessoa que se levantou contra você no passado? Não. O que é a vontade de Deus? Orai por todos, perdoai, amai uns aos outros. Ou então, quando você ora: Senhor, por amor à tua palavra, eu oro por aqueles que têm me ofendido. Opa, Deus vai ouvir. Senhor, a tua palavra diz que o teu anjo está acampado ao nosso redor para nos livrar.
Então você pode orar para Deus livrar no trânsito, livrar nas estradas, livrar o teu filho no trabalho. Ele vai ouvir essa oração, porque essa oração vem da vontade de Deus. Oh, aleluia! Tudo aquilo que você ora com a vontade de Deus, então na sabedoria e na inteligência espiritual que Ele te dá, você vence qualquer batalha. Levanta a tua mão e diga: a minha oração se torna poderosa quando a minha oração está na vontade de Deus. Aplauda Ele nesta manhã, dá um grito de glória. A tua oração se tornará poderosa a partir desse culto, em nome de Jesus. É um negócio que está enrolado. Ora, Senhor, é a tua vontade, porque às vezes a situação não dá certo porque não é a vontade de Deus, igreja. Quem entendeu, diga amém. Antes eu não entendia isso, eu ficava muito mal quando Deus não me respondia. Eu ficava chateado, sabe? Eu ficava mal mesmo. Eu falava: Senhor, eu estou em pecado, será que o Senhor não está me ouvindo? Não é. É porque às vezes não é a vontade de Deus que eu estou pedindo, ora. Não é o momento certo, não é a hora apropriada. Então quando eu falo assim: Senhor, segundo a tua vontade, se for a tua vontade, Senhor, então o Senhor vai atender a minha oração. Aí eu começo a perceber um sinal aqui, eu começo a perceber um sinal ali, eu começo a perceber um sinal acolá. É Deus dos céus olhando para mim, falando: menininho, meu filhinho, é assim que se ora, segundo a minha vontade, porque a minha vontade para você é boa, é agradável e é perfeita. Tem alguém levantando a mão para receber? Você estava orando errado, mas agora você vai orar certo, porque quando você ora especificamente, a tua oração se torna poderosa. Diga: minha oração é poderosa. Paulo vai orientar aquela igreja para que aquela igreja tivesse sabedoria, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Salomão, ele trabalhou 24 horas para ser rico? Jó, ele ficou trabalhando 24 horas para ter tudo aquilo e ser o homem mais poderoso do Oriente? Também não. O que esses homens tiveram? Eles tiveram sabedoria. Tiveram o quê? Eles tiveram sabedoria. E a sabedoria, ela vem através da palavra. A sabedoria, ela vem através da palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento, que é a sabedoria. Por que o médico sabe manusear o nosso corpo? Por que o mecânico sabe manusear o motor? Ele abre o motor, fecha. Você olha lá e fala: meu Deus, tantos parafusos, tantas porquinhas aqui. Se eu fosse abrir um motor desse, eu não ia saber montar de novo. Por que ele tem sabedoria? Ele foi buscar conhecimento sobre isso. Por que alguém levanta um prédio e derruba através da demolição? Porque ele foi buscar conhecimento técnico para isso. Um pedreiro, um auxiliar, um engenheiro, um mestre de obra, ele foi procurar entender tudo isso. O encanador, o eletricista, ele foi se especializar nisso. Um farmacêutico, uma boa cozinheira, ela foi buscar conhecimento sobre isso. Então nós aprendemos que a oração, quando ela é feita do jeito certo, ela tem um alvo. Não sei se dá para você enxergar, mas tem um alvo aqui, ó. Como fazer do jeito certo? O jeito certo, queridos, é buscando o conhecimento. Olha, esse mesmo versículo revela quanto é importante você buscar o conhecimento. Olha lá: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, sabedoria e inteligência. Queridos, quando você se aprofunda naquilo que você quer, quando você se aprofunda naquilo que você deseja, os céus trabalham em seu favor. Por que você acha que Deus escolheu Daniel no meio de tantos jovens? Por que você acha que Deus escolheu Esdras para ler a tabuinha da lei? Quando o povo estava cansado, quando o povo estava angustiado, quando o povo estava inquieto. Oh meu Deus,
Eu estou com vontade de chorar aqui nesse altar. Esdras vai criar uma espécie de púlpito de altar. Ele vai subir. Eu acredito que ele queria, igual a irmã Silene lá na igreja dela, ficar mais alto do que o púlpito, não é verdade? E Esdras vai se levantar, vai pegar o texto sacrossanto e ele vai dizer: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. E parece que eu vejo toda aquela multidão gritando: parece que eu vejo aquela multidão glorificando. A palavra de Deus em minutos, em segundos, transformou uma plateia, um auditório, uma multidão triste em uma multidão animada, avivada, renovada, restaurada, cheia do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você. Quando você sair da tua casa, você já vai sair em lágrimas. Quando você chegar na porta da igreja, você já vai entrar adorando. Você já vai apertar a mão de um irmão cheio do Espírito Santo. Não vai ter malícia, não vai ter maldade, não vai ter julgamento. Por que, bispo? Porque o meu coração começou a ser transformado desde a hora que eu saí da minha casa. Levanta a tua mão, recebe esse Espírito nesta noite. Se orar certo, você vai viver a abundância de Deus na tua vida. Aplauda Ele aí. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quando uma igreja busca, irmãos, a sabedoria, a gente trabalha de menos e usufrui de mais. Você aprende a descansar no Senhor, porque tudo nessa vida é fadonho. Todo excesso é o esconderijo de alguma coisa. Quando você coloca muita energia em algo, na verdade você quer tapar algo que está oculto dentro de você. Então todo excesso é a tua alma gritando por ajuda. E Paulo estava preso, mas Deus revelou isso para ele. E eu termino por causa do horário. Paulo, ele vai ministrar que a igreja pudesse andar dignamente diante do Senhor, andando de forma modesta, disciplinada, comprometida. Essa palavra era para Santa Ceia. Diga glória a Deus. Renovar Church ministrando como Assembleia de Deus, né? A igreja comprometida é uma igreja que tem compromisso, irmãos. Compromisso com o horário, compromisso com as suas obrigações espirituais. Ela tem compromisso aonde ela estiver. Ela representa uma casa de oração, ela representa um rebanho, ela representa um pastor, ela representa o líder. Aonde ela estiver, ela é compromissada. Paulo queria incentivar aquela igreja a andar de forma digna diante do Senhor. Não interessa o passado. Pastor Isaac, no passado eu era chamada de prostituta, eu era chamado de bandido, pastor, eu era chamado de drogado, eu era chamado de adúltero, eu era chamado de traidor. Não importa o teu passado, quando você se quebranta diante do Senhor e aprende a orar especificamente, Ele desmonta você como um boneco de argila, como um boneco de terra, te refaz novamente, e daqui para frente todos passam a observar uma metamorfose, uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente. Deus quer dizer para cada um de nós essa manhã: a tua dignidade vai mostrar o Deus que você serve. Posso ouvir glória a Deus aí? Bispo Isaac, qual Deus que você serve? O Deus que eu sirvo, igreja, é o Deus que perdoou-me dos meus pecados através do meu arrependimento, morri para o mundo através do batismo nas águas, e eu renovei em Cristo. Aplaudo o nome do Senhor. E agora eu estou esperando Ele voltar para morar com Ele eternamente. Verso 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Esse é o segredo, irmão. Agrada ao Senhor, irmão. Enche os olhos do Senhor de orgulho. Oremaia soianás. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Ele espera mais de você. Ele espera mais. Dá mais um pouquinho para Ele.
Ele espera mais, agrada a Ele, oh, frutificando em toda a boa obra. Deus não te chamou para ficar confortavelmente em uma cadeira. Ele quer que você ganhe almas, Ele quer que você vá para campo, Ele quer que você vá buscar os perdidos em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu termino aqui porque não tenho mais tempo, verso 12, e tudo isso dando graças ao Pai, que nos faz idôneos, maduros na fé, para participar da herança dos santos na luz. Aplauda Ele ou fecha a Bíblia. Fica de pé no seu lugar. Você que está em casa, venha renovar em Cristo. Procure aí nos comentários, procure na descrição do vídeo o número da central de endereços. Vá renovar em Cristo, vá buscar a palavra, ou procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma palavra que vai te ensinar a ter uma oração poderosa, a fazer do jeito certo, para ter resultados que transformam. Busque essa igreja, fixe os seus pés ali e busque a presença do Senhor, amém? Feche os seus olhos agora. Isso, feche os seus olhos agora. Deus abençoe a todos de casa, em nome de Jesus. Em nome de